Bom, meu nome é Matheus, sobre o grupo 2, a gente realizou um trabalho de gerenciamento de tarefas, né? E para iniciar aqui, eu vou seguir pela descrição do relatório final que a gente produziu. E como a gente teve algumas desistências, né, do grupo, como a gente teve algumas desistências do grupo, foram duas, né? Acabou que ficou três entregas, a gente teve que distribuir, né, organizar o tema. E acabou que ficou definido para mim realizar a implementação, a documentação do Swagger e também os testes, certo? Eu comecei aqui pelo cronograma que a gente fez para a implementação, a gente iniciou no dia 14 de maio, dando uma estudada nas ferramentas, definindo como que a gente faria. E no final de setembro a gente começou a implementação, que todos os commits são meus, e como eu não tinha muita familiaridade com o Git, eu cometi alguns erros e por isso os commits aqui eles não tinham Git ignore, então eles ficaram carregados com vários, vários addictions, né, por causa dos arquivos que foram tudo enviados sem o Git ignore, então ficou bem complicado acompanhar as alterações aqui, mas para a parte de front-end a gente vai resolver esse problema, colocou lá o Git né? E os commits do código para o front-end vai ser possível acompanhar. Mas aqui, de toda forma, é possível acompanhar a evolução, né, pelas datas dos commits, como a gente foi evoluindo, e, e assim a gente vai dar uma passada no código aqui agora. Que inicia, a gente começou colocando ele online, né, utilizando o, o Express para que ele escutasse na porta 3000 aqui, o servidor escutasse na porta 3000, e também a gente definiu o streaming das tarefas, né, que tem os atributos aqui de MacAdress, title, description, and create, né, que recebe aqui o MacAdress do aparelho da pessoa, do usuário, e que o tipo da atividade, da tarefa, o título, a descrição, quando ela deverá ser feita e se ela já foi feita, né, com a bolha, e a data em que ela foi criada, que é do tipo né, que é, ele recebe por default a data daquele instante em que ela está sendo criada. Aqui, então, de início foi isso. Aqui a gente fez algumas validações, né, para caso o MacAdress ele não estivesse na requisição, a gente informa para o usuário que o MacAdress é obrigatório. E aqui também são outras validações que é para o corpo da requisição, né, a gente define, caso não tenha, o MacAdress, a gente informa que o MacAdress é obrigatório, o tipo obrigatório, o título também, descrição, data. E aqui são algumas validações, por exemplo, de se o usuário tenta adicionar uma data, uma atividade que no passado, né? Então quer dizer que a data presente é uma data no futuro. Então essa parte aqui faz essa verificação e também a gente faz a verificação de se a tarefa já existe. O, aqui está passando pelo. Aqui a gente faz a integração com o MongoDB, né, que foi instalado utilizando o Mongoose para fazer a persistência de dados, e que é um o Authentic a gente decidiu não usar, mas a segunda parte pode ser que a gente implemente ele, que é um login, né, como a gente usou naqueles, a gente não chegou a utilizar essa parte, mas a gente definiu que talvez a gente use a segunda e retire a autenticação pelo MacAdress.
Aqui no. Aqui a gente usa a arquitetura MVC, né? Com o Model View Controller. E aqui nas rotas a gente criou, a gente definiu essas rotas aqui, que é criar atividade, ou criar a tarefa, atualizar a tarefa, mostrar todas as tarefas de um determinado make-service, aqui mostrar todas mostrar uma tarefa de uma determinada ID, deletar a tarefa de uma determinada ID, mostrar as tarefas feitas. E aqui são feitos por tempo, né? Por exemplo, tarefa atrasada, as tarefas que têm para ser feitas hoje, na semana, no mês e no ano. Então, aqui no controle, né, a gente define aquelas rotas, né? Então, no create a gente vai saber a requisição e vai retornar se foi possível existir ou não, né? Aqui no caso, a, a resposta aqui se foi possível persistir ou se deu um erro. E aqui também, né? Só que a gente, no update, por exemplo, a gente faz uma busca pelo ID, né, que será atualizado, e também retorna se deu erro ou não. No alto também é a mesma coisa, a gente procura pela, pelas tarefas com esse MAC address específico aqui, né? Pegando pela a data. O show também, a gente faz a busca pelo ID. E caso de erro, a gente retorna que também foi encontrado, que a gente deleta um ID específico, né, que a gente procura as tarefas feitas, né, que está como true, e retorna se foi encontrado ou não. E aqui aquelas questões, né, de tempo, a gente usa o date FMS para trabalhar com tempo. Então, aqui no Late, por exemplo, para as tarefas atrasadas, né, a gente procura as que estão atrás da linha do dia de hoje, né, para mostrar aqui na resposta dessa requisição. Aqui no Today também a gente fica pelo dia, né? A gente usa o DateFMS aqui, por exemplo, com essa função Start of Day e End of Day para marcar o início e o fim do dia. E selecionando esse intervalo aqui, a gente responde com ela. Na semana também a gente utiliza isso. E no mês também, no ano também. A gente utiliza mais ou menos a mesma estrutura para esse filtro aqui. Bom, no código, já foi implementado tudo, né? Aqui no código. Então, aqui é apenas mostrando, né, como a gente fazia os envios dos objetos de JSON. A gente usava o ISOM e a gente definia aqui os envios dos objetos. E, por exemplo, aqui a gente enviava um make address, né? E como não tem uma tarefa atrasada para esse make address, a gente retornava nada, né? Vazio. Aqui a gente, por exemplo, no show, no all aqui, por exemplo, tem que ser o show também, mas no all aqui, por exemplo, a gente retorna todas as tarefas desse MacRex, né? Então aqui estão listadas todas as tarefas desse MacRex como retorno para esse envio aqui. E aqui no MongoDB tá aqui alguns objetos que a gente salvou, né? Tá aqui como fica o ID dele, que a gente busca na requisição também. Então, esse aqui é um exemplo de como a gente salvou no MongoDB. E voltando aqui um pouco para a sequência, né? Que a gente passou por aqui, que é a parte de implementação. Aí depois do dia 21 ao dia 10 do 11, eu fiquei responsável por realizar a documentação SWAG e os testes, né? Iniciando aqui pelos testes, como na data em que eu iniciei os testes, ainda o senhor não tinha feito aquela release do
dos testes do tic-tac-toe, meu até tinha validado com o monitor, você poderia fazer em um estilo lá de planilha, e ele me disse que tinha gostado, e ele tinha iniciado desse jeito. Depois eu vi que você preferia em Rest ou em Jest, só que como eu não tinha, como a gente não tinha tanto tempo assim, eu decidi manter do jeito que estava. Que foi um plano, eu fiz um plano de teste, né, mostrando o que seria testado no código. E aqui na planilha, que eu linkei aqui com uma planilha de teste, a gente listava tudo que a gente ia testando, todas as entradas, as saídas, e uma imagem com o resultado, que é possível abrir aqui também com a tela do insônia, ou do dado persistido no MongoDB, né? Que no caso é um retorno do insônia, né? No caso aqui um create, e tá aqui como foi respondido, né, a requisição. E tá definido todos os testes que a gente realizou. E deixa eu só voltar aqui na matéria final. Aqui na documentação Swagger, então, opa, isso aqui não. Aqui, ó, foi como eu defini também a documentação Swagger. Coloquei aqui o arquivo e o Swagger ficou aqui. Então aqui está definido as rotas, né, que estão colocados alguns exemplos do que a gente, de como preencher cada campo. E a gente decidiu colocar aqui porque eu tive alguns problemas também com o Swagger no código, a gente tem contato com o monitor também, só que ele não conseguiu resolver. Então eu achei que ficou mais prático também a gente definir a documentação Swagger aqui com todos as rotas especificadas aqui e exemplificadas, né, no, dentro de cada uma dessas rotas aqui. Então, no mais, a minha parte foi isso. A parte do relatório técnico ficou com o Vinícius Barreto e a parte do manual do usuário e todos os diagramas ficou com o Vitor Vidal e irão explicar também todas essas funcionalidades aqui da parte deles. Então, no mais é isso e muito obrigado.